viajar no tempo para uma cidade rica, próspera, influente. Uma igreja que tinha estrutura, mas não tinha presença. Uma igreja que tinha ouro, mas não tinha fogo. Estamos falando da igreja de Laodiceia. Eles diziam: então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a nossa autossuficiência e a dependência de Deus em nós. Meus irmãos, nós temos que entender que nós temos ouro, nós temos prata, nós temos tudo e nós não dependemos de ninguém. E Deus, temos que entender que Deus nós somos o centro de Deus, Ele faz tudo por nós. Mas o céu respondia: vocês estão mornos, nem frios, nem quentes. O problema daquela igreja não era perseguição, não era falta de recurso, era excesso de conforto. E talvez essa história não tenha ficado no passado. Igreja de Laodiceia, uma igreja que não é quente nem fria, pois ela quente, ela seria inabalável, ela teria todos os poderes, Deus estaria com eles. Mas vocês têm ouro, vocês não precisam de Deus. Vocês têm tudo, vocês têm todas as opções possíveis, vocês têm um som bom. Para quem Deus? Se nem pregar a Bíblia, vocês pregam. Vocês têm um instrumento ótimo, vocês têm tudo ao favor de vocês. Para quem que vocês querem Deus? Vocês dizem que cantam, mas cantam sem a unção. Vocês não precisam de Deus. Vocês são vazios. Vocês não têm o Espírito Santo. É por isso que vocês não me incomodam. Porque vocês são vazios. Vocês não têm o Espírito Santo. Para que eu vou perder meu tempo com quem já é meu? Você já é meu. Você finge que canta, mas você não canta com a presença de Deus. E tu que prega, e prega sobre a indireta que tu quer dar para os irmãos, eu não me incomodo com vocês. Porque vocês o próprio problema são vocês mesmos. Vocês têm ouro, vocês têm tudo, vocês têm riqueza. Para que Deus? É assim que eu gosto, é assim que eu quero vocês, apáticos, a ponto de Deus vomitar vocês, a ponto de Deus não querer ninguém perto dele, assim como vocês estão fazendo com o Espírito Santo. Até porque vocês não têm o Espírito Santo, vocês são mornos, e é isso que me agrada. Vocês são mornos e não têm o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E por enquanto que vocês continuarem desse jeito, está ótimo. Até porque a mídia da igreja está ok, mas a tua vida está ok com o Senhor? As tuas redes sociais está ótima e eu agradeço por isso, muito obrigado. Mas a tua rede social não é o que tu tem no teu celular, mas é o que conecta com o Pai lá em cima. E vocês não oram, vocês não jejuam, então está ótimo. Para que me incomodar com uma igreja desta, que não faz nada, que não jejua? Vocês são ótimos crentes, é assim que eu gosto. Igreja, desperta! Não viveis de aparência, enquanto o seu coração está distante de Deus. O Senhor, Ele não se agrada de louvores vazios e nem de uma fé morna. É tempo de arrependimento, de derrubar os ídolos escondidos, de voltar ao primeiro amor. Ele bate a porta do coração e chama ao despertamento. Escolha hoje viver uma fé verdadeira, cheia do fogo do Espírito Santo, ou viver na permanência da aparência. Aleluia. O tempo é curto. Volte para Deus enquanto é tempo.
Igreja do Senhor, vocês têm que se despertar. O inimigo está às portas. Ele quer você que é morno na igreja, que está um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Ele quer essas pessoas. É essas pessoas que ele irá levar para o inferno. Você está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está fora. E isso agrada ao inimigo. Acorda, igreja do Senhor. Desperta, tu que dormes, para que o inimigo não roube a tua coroa, não tome o teu galardão. Nós estamos nos últimos dias nesta terra e vocês ainda não estão acordando. E o Espírito Santo diz hoje para a igreja dele: acorda enquanto há tempo. Acorda, porque o Espírito Santo ele está à porta. E o Espírito Santo ele é o nosso melhor amigo. Meus irmãos, a gente fez essa peça, né? E a gente não proclamou nada desse final, né? Sobre falar, o Elias falou. E eu senti muito de Deus de falar sobre o que aconteceu aqui durante esses 4 dias, né? E como o pastor falou, né? Durante a pregação, não entristecer o Espírito Santo. Será que verdadeiramente a gente conhece o Espírito Santo? Será que a gente tem buscado verdadeiramente o Espírito Santo? Quanto tempo a gente tem dedicado ao Espírito Santo? O que a gente tem feito para agradar o Espírito Santo? Muitas das vezes, nós passamos horas e horas em redes sociais e não dedicamos sequer um tempo ao Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só você chegar aqui na frente, falar e chorar. Você mostra que você é cheio do Espírito Santo durante as suas atitudes. Muitas das vezes, vocês falam que são cheios do Espírito Santo, mas falam mal dos irmãos, falam mal do pastor, falam mal da família do pastor. Não respeitam a liderança. Vocês têm certeza que vocês estão alegrando o Espírito Santo com essas atitudes? É algo a se pensar, meus irmãos. Eu achei um tema muito interessante, né? Gostaria muito de parabenizar a coordenação, porque é um tema delicado, né? E muito importante para nossas vidas. E que esses 4 dias de retiro não possa ser só de lazer, diversão, porque isso é muito bom, né? Mas que possamos guardar tudo aquilo que aprendemos durante esses 4 dias em nossos corações e começar a praticar, porque não adianta a gente ouvir e não mudar. Quem é cheio do Espírito Santo está disposto a mudar pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo quer ter uma comunhão boa com os irmãos, respeitar as suas lideranças e está sempre disposto a renunciar aqueles pecados que eles têm. E que eu espero de verdade que essa peça possa ter tocado em seus corações. E também gostaria de parabenizar a outra equipe também pela apresentação, foi ótima. Que Deus continue abençoando vocês e que vocês possam continuar crescendo na graça do Senhor. Amém. Eis que estou à porta e bato.